Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast. 24Cast é um podcast que já desfila por aqui desde outubro de 2018 e a gente tem muitos conteúdos, já mais de 300. Sei que você está estranhando o estúdio aí, mas eu já falo o que é esse estúdio. A gente está num lugar diferente. Antes de eu falar do meu estúdio e do meu convidado, que na verdade eu estou na casa dele, eu posso lembrar, não posso esquecer aqui o seguinte. O 24Cast tem um parceiro que é a Pipe Lovers, maior comunidade de vendas do Brasil. Então, se você quiser saber mais sobre vendas, se você quiser se conectar, fazer benchmark, realmente aprender sobre vendas, mas de uma outra prisma, Pipe Lovers vai ter aqui em algum lugar da tela, depois você se conecta lá, tá bom? E o nosso outro parceiro é a Sonax, Sonavoip Telecom, tem a telefonia top, se você quiser fazer a ligação e depois quando a pessoa atende, transfere, enfim, uma série de coisas integrada ao Bittrex também, vai ter um QR Code aqui, você conecta lá, testa por 30 dias já integrado ao Bittrex 24. Óbvio, também tem o nosso GPT Maker, que não é um parceiro, né? Tem esses dois parceiros que estão aqui com a gente. E eu queria te fazer um convite, se você está aí dando os primeiros passos de IA, quer fazer testes com a agente de IA integrado ao Bittrex, a gente recentemente, já não é tão mais recente, lançou o GPT Maker Connector, que é um aplicativo que integra o GPT Maker, que é uma ferramenta sensacional para você criar agente de IA. Produção, deixa em algum lugar na tela aqui para você se conectar, testa lá por 14 dias, já tem muita gente tirando proveito, e aí você vai colocar a sua empresa definitivamente nesse jogo da inteligência artificial, tá bom? Se você está aqui no canal, no YouTube, não esquece, já se cadastra aqui se você não for, porque a gente passa semanalmente, produção, errei aqui, né? Mas deixa aí, vida real. Semanalmente, às quintas-feiras, sempre conteúdo novo, convidado novo. Só que essa semana eu precisei viajar, eu tô aqui em Ribeirão Preto, na cidade aqui do meu amigo que tá aqui, já vai aqui, produção abrir pra ele, e aí eu falei, pô, vou aí, mas a gente precisava gravar. Aí ele conseguiu o estúdio, tá a produção aqui por trás, estúdio sensacional, outra vibe, mas tá a nossa logo aqui. Christian. Valeu. Como é que tá, Romulo? Bem-vindo ao 24Cast. Obrigado por me receber na sua casa, imagina, né, cara? Imagina. E vamos agradecer o Rodrigão que fez a produção. Aqui, Rodrigão, ó. Obrigado, viu? Ficou show. Tá colocou nossas cores. Isso. Ele bem, falou assim, vamos deixar laranja e verde aqui para deixar todo bem cuidado, né? Todo cuidado. Obrigado. Produção, recebe aí o nossos obrigado. Obrigado por me receber aqui na sua casa. Sensacional esse estúdio aqui. Pô, Christian é meu amigo. Virou meu amigo. A gente já gravou 3 anos atrás, episódio 128. Aí, ó. 3 anos atrás. E a gente tá com a camisa preta e eu e o Christian, eu tive que pôr a jaquetinha aqui, porque senão ia complicar o corte. Deixei o penteado igual o teu, né? Pra combinar. É um penteado diferente, que muita gente vai chegar lá. Vai chegar. Christian, primeiro eu quero agradecer, cara, a amizade. Toda vez que eu venho aqui eu me sinto super em casa. Você me recebe muito bem, a gente fala de vida, fala de negócio, né? E é muito legal. E o bate-papo de hoje, a gente já falou lá no episódio 128 um pouco da Passalacqua. Vamos atualizar como é que estão as coisas. Quem quiser saber mais, tá aqui, ó. Dá pra chegar aí, produção? Aparece aí? Indústria. Aí, ó. Passalacqua Indústria, a principal produtora de colchões aqui do interior de São Paulo, mas atende o Brasil inteiro, né? Tem que subir aqui, produção? Aí, ó, Passalacqua. E aí o Christian também tá com um podcast, Dormir Faz Bem. Vamos começar falando do teu podcast. Vamos falar. Dormir Faz Bem, que é feito aqui nesse estúdio, inclusive, né? Isso. É legal. Foi uma cachaçinha, né, que eu fiquei insistindo. Christian, você tem que ter seu podcast. Isso. E o podcast Dormir Faz Bem fala dos pilares da vida saudável, atividade física, alimentação e o sono. Pô, cara, você tem levado lá jogadores. Tem levado bastante gente e tem sido muito legal. Porque a gente traz isso aí, tem tudo a ver com sono, né? Tudo. É uma base, né? Isso. Se a gente pegar qualidade de vida ou longevidade, né? A gente fala de alimentação, fala de esporte, mas também fala muito de dormir bem, né? De ter sono bom. E aí, o que aconteceu? Antes da pandemia, foi quando a gente gravou também. A gente gravou no meio da pandemia, né? Foi. Eu tive uma reunião na Associação Brasileira das Indústrias de Colchão com o Márcio Atala e ele ficou 1 hora falando dos pilares da vida saudável. Bom, quem não conhece o Márcio Atala, busca aí no teu prompt de GPT favorito aí que você vai descobrir. E aí eu saí de lá e falei, cara, tem tudo a ver com isso. Atividade física, alimentação e sono. Na época, quem cuidava do marketing era minha cunhada. Liguei pra ela e falei, Rô, não tinha podcast ainda? Tinha muito... Você já tinha, né, Rô? Eu já tava... Mas mais tempo. Era muito pouco ainda, né? Que tinha não tinha o formato vídeo, né? Não tinha o formato vídeo. E aí eu falei, não sei o que você tem que fazer. Mas enfim, você tem que fazer alguma coisa com isso. E a gente fez uma campanha, o logo é esse, a gente tá mudando agora, a identidade visual tá mudando um pouquinho também. A gente vai deixar aqui no descritivo do episódio o link pra chegar até o seu podcast. Show, obrigado. Aí o que aconteceu?
E aí a gente fez uma campanha, foi legal, criou uma identidade. E aí durante a pandemia eu tava treinando pra corrida, fui no nutricionista, machuquei, e ele perguntou pra mim, como que você tá? Você tá dormindo bem? Eu falei, cara, vai catar pouquinho, o que você tá falando pra mim se eu tô dormindo bem? E aí na outra semana eu fui no fisioterapeuta, ele perguntou pra mim de novo, você tá dormindo bem? Eu falei, vocês combinaram, né? Sim. E aí fui embora, o carro pensando, eu falei, cara, nutricionista, alimentação, fisioterapeuta, atividade física, vamos gravar? E aí a gente começou a gravar. Que legal. Então agora faz 2 anos que a gente já tá gravando. Gravei com muita gente, médico, treinador, jogador. Então tem sido muito legal, porque a gente tava conversando aqui. Você sempre sai com insight. Sim, total. Toda vez, tem uma novidade, tem alguma coisa. Gravamos um episódio agora muito bacana com a Agatha Rippel, foi vice-campeã olímpica aqui no Brasil. Foi muito bacana, gravamos na areia. Que legal, cara. Vale a pena. Foi bem joia. E quais são as lições que você tirou? A gente já entra no tema aqui, mas esse também vai virar um pouco da pauta. E, cara, o que você aprendeu com essa galera em relação a sono, né? Porque se você falar assim, eu vendo colchão. Beleza, é só um colchão. Mas daí até ter a preocupação de um sono de qualidade e tudo mais, que eu sei que o colchão é uma das coisas, mas tem, por exemplo, muita gente tem falado dessa questão nossa das telas, né? Porque a gente agora tá com essa questão da tela. Sim. Antes de dormir, que eu sei que atrapalha um pouco. E o que você teve de maior lição nesses 2 anos aí falando com essa galera? Construção de hábito, velho. É mesmo? Eu acho que isso é o mais importante, assim. O que eu fiz nesses últimos anos? Eu tenho dormido mais cedo, eu tenho desligado o telefone mais cedo. E pra mim tem funcionado muito isso aí. Então, eu falei com a Bruna sobre isso até. Eu acho que a higiene do sono ali pra mim é fundamental. Tá a cabeça... tá com a cabeça boa. E aí tem um amigo meu... que ele fala pra mim, Cris, eu pergunto pra ele, você tá dormindo bem? Ele fala, não é como eu tô dormindo, é como eu tô acordando. Olha só. Então eu acho que exatamente é isso. Tenho tido um sono reparador e isso tem mudado o meu dia, sabe, Romualdo? Eu tenho ficado muito melhor, porque às vezes você dorme, cara, você acorda um bagaço. Sim, é verdade, parece que você nem dormiu, né? Você nem dormiu, tá moído. Então eu tenho visto isso. E essa construção de hábito é aquele negócio, leva um tempo, cara. Leva um tempo. A gente tá nesse tempo aí do imediatismo, que é tudo que é pra agora, mas deixa, cara, constrói isso aí, começa a criar aquela rotina de dormir mais cedo. Você que viaja muito é difícil, né? Eu tenho uma rotina, de fato, porque eu treino todo dia. É legal. Eu, minha esposa e tal, a gente treina todo dia às 6 da manhã. Isso. E aí eu acordo às 5h30. Pra acordar às 5h30 não dá pra dormir tarde. Então eu estipulei, eu não posso passar de 11 da noite. Boa. Que o ideal seria até um pouco antes. Mas hoje, como eu tenho essa rotina, eu consigo. O que eu consigo já, tenho essa rotina. Quando viajo atrapalha um pouco, mas tipo, eu consigo voltar depois rapidinho. Sim. O cuidado agora é sair um pouco mais da tela. Isso eu preciso tirar, confesso. Porque você tem esse hábito, deixa eu ver, eu não vejo o Instagram durante o dia, eu tento não ver, fico muito... Aí à noite eu quero tentar me atualizar. E eu só preciso tirar um pouco isso da minha rotina. Mas eu já percebi que o meu sono melhorou muito. Muito, É porque... O que você falou, dormir, acordar bem, porque eu sempre fui um cara muito noturno, eu não tinha esse hábito de acordar cedo. E eu achava que eu nunca ia ter. Mas eu entendi que o hábito de acordar cedo tá ligado ao hábito de dormir cedo. E aí muda toda a qualidade. Eu tô reformando apartamento, tô na casa da minha sogra. Cara, 8h30 eu tô subindo. Tenho jantado cedo e tenho feito isso. E eu acordo 5h10, todo dia. Porque daí eu gosto de treinar às 6. Então, quando vai chegando assim, os dias que eu durmo mais cedo, ou que eu leio alguma coisa, ou que eu deixei o telefone de lado mais cedo, cara, um pouquinho antes das 5... A leitura ajuda muito. Absurdo. Muito. A diferença que se faz quando você lê. Parece que você limpa. É maluco, né? E aí, o que tem acontecido quando eu durmo pouco? Meu, parece que eu acordei de ressaca. Que loucura. Parece que eu acordei de ressaca. E assim, eu diminui muito o álcool. Também é outra coisa importante. Diminui muito, porque o álcool, ele induz a um sono, mas você não tem um sono de qualidade, né? Sim, eu não tenho, acorda, não tem jeito. Não tenho hábito, né, de beber álcool, eu bebo um vinho só. Isso. A gente vai beber um hoje. Mas não tenho o hábito do álcool assim também. O meu é a tela. Eu acho que tenho que tirar um pouco mais de tela. Às vezes eu estico quando tem um futebol, tal, que eu gosto. Mas eu acho que é a soma, né? Não é assim, tipo, um dia, 2 dias, não vai te atrapalhar. O problema é isso todo dia.
Tem um contraponto que você no final de semana quer dormir mais, mas não dá. Já era. O teu corpo não já dá, desperta, né? Você sabe que eu ando com preguiça quando fala que é uma festa e vai começar depois das 10. Meu Deus do céu. Isso também acontece. É o penteado. Eu acho que isso é culpa do penteado, Romualdo. Isso aí não tem Acontece jeito. comigo, com a minha esposa também, né? A gente vira que, tipo, nossa, bateria social, nossa. Mas isso é um problema. Isso tem que regular também. Eu acho que tem que equilibrar. Legal, cara. Que bacana. Isso daí acho que serve muito, assim, pra gente, porque eu sei que acaba virando um hábito, depende da tua idade, né? Você olhar pra isso. Agora também, me parece, eu não vou ser aqui, eu não vou cravar, mas me parece até as pessoas que têm a longevidade de fato e até a aparência de ser mais jovem ou mais velho também tá muito ligado à questão do sono, né, cara? Se você vê atletas de alto rendimento, tem associação com isso. Tem, né? O Federer. Sim. LeBron James. Sim. Você pode pesquisar, ele falou que ele era muito bom de cama, que ele dorme muito. Sim. Que ele sempre cuidou do sono. Nós estamos gravando aqui em 2025, né? Putz, não tem que falar porque o conteúdo nosso é atemporal. Em 2025, o LeBron tá jogando com 40 jogando anos, ainda. Sabe que você é palmeirense, Sim. do teu time, eles monitoram o sono dos atletas. Eles fazem um trabalho muito forte, né? Muito forte em cima disso aí. Eu vi uma apresentação no CT lá, eles ficam monitorando. Tem que entender por que ele não... dormiu bem, porque isso aí pode ter impacto na recuperação muscular dele. A maioria dos ex-atletas falam muito isso, né? Que uma das coisas que eles se arrependem, o próprio Ronaldo, o Fenômeno, fala, né? Ter cuidado mais do corpo, ter dormido melhor, se alimentado melhor, né? E aí é o day off ali, né? Que ele precisa dar uma descansada ali, tirar o pé do treino e fazer isso aí. Porque a recuperação do muscular acontece durante o sono. Então, várias coisas. Então, onde que você limpa, você falou que você lê, porque você tira aquele monte de lixo a hora que você tá lendo, você tá concentrando ali, você dorme, cara, ele dá uma limpeza ali. Leitura é realmente muito legal. Se quiser saber mais sobre sono, segue aí. Deixar a dica aí do podcast do Christian lá. Ô, Christian, vamos falar um pouquinho da Passa Laco. Bora. Vamos atualizar, né? Vamos. 3 anos se passaram, vocês seguem utilizando lá o Bitrix, mas fala um pouco da empresa, como é que vocês estão, mercado, a gente... Claro, 2025 tá sendo um ano um pouco mais difícil, né? Sim. No geral, né? Vamos lá. A gente começou com o Bitrix na ideia de um CRM mesmo, de a gente colocar, e de a gente desenhar alguns processos ali dentro. E foi alguns processos, rotinas mesmo. Mais que um funil de venda, rotina comercial. E assim a gente começou. Aí a gente entrou com a Sonax também. Sim. Foi muito bom. Sim. Foi muito bom. Hoje a gente não vê. Confesso que... Acredito que até... Inclusive, quando a gente se falou, foi para resolver um problema. Vocês ainda nem estavam na nossa parceria com telefonia. Foi exatamente isso aí. E aí, o que aconteceu? Quando a gente tirou o telefone da mesa, foi um choque, né? Ah, sim. Cara, como assim? Eu não vou ter telefone. Se eu tiver que ligar para alguém, por onde que eu vou ligar? Sim. É uma empresa, perfil mais conservador, empresa familiar. Acho que deve ter muito isso, né? Tem muito isso. Na verdade, é o Brasil, né? O Brasil tem muita indústria ainda, né? E aí a gente foi evoluindo dos processos e a gente começou a melhorar os funis de venda mesmo, quando a gente porque a gente tem o segmento B2B, B2C, e no B2B também na parte industrial. Então a gente fornece colchões para lojas multimarcas, faz white label, tem as lojas próprias, que é o B2C, e fornece espuma industrial para o setor calçadista. A gente tem grandes clientes aí, na parte interna do calçado. E aí, o que a gente fez com isso aí? Quando a gente chegou na loja, a gente começou a deixar ali, criar uma rotina de todos os clientes que vão na loja, geram uma oportunidade, eles preenchem o nosso CRM e geram um cardzinho com o cliente com a oportunidade e vão movimentando. Então, hoje, todos os dias, isso é um processo que a gente começou faz 2 anos, mas todos os dias tem uma reunião de 15 minutos que a gente só trata de oportunidade de negociação. Acho que a gente já conversou sobre isso. Legal, sim. É uma daily. E a gente chama ela de Card Day. Legal. E a gente faz a reunião online pelo Bitrix. Sim. Então todos os vendedores nossos entram no Bitrix. Até convido aí, se um dia alguém quiser saber como que criou essa rotina, manda o link lá para a pessoa entrar. Vários amigos meus já entraram, que tem empresa, para entender, Cris, como é que você construiu essa rotina? Então, hoje é uma rotina que já entra, funciona sem o gerente da loja. Tem um suporte lá que já entra, abre e já vai lá e começa a ver os orçamentos. Loja 1, tanto de orçamento, negociação, o que está acontecendo, não sei o quê. 10 minutos. E isso melhorou a previsibilidade? O que
No primeiro momento, Romualdo, que a gente fez isso, a ideia era mostrar lojas que fazem o seu orçamento, que preenchem o card, como que tá o movimento. Sim. E para mostrar um GPS, para dar um direcionamento para a pessoa mesmo, né? Sim. Porque o nosso negócio é venda. No final do dia é isso. É isso. Então, se você não for falar do número que você tá tendo todo dia, como que você vai falar? Então, a hora que a gente mostrou o primeiro, eu sabia que a tela ia estar em branco, da maioria. E foi terrível. Só que em uma semana o negócio já fez assim, né? Sim. E aí, não foi coincidência, mas aí 3 meses depois a gente bateu o recorde de faturamento das lojas. Caraca, que legal. Que legal. Então, hoje, a gente trouxe isso para os vendedores internos, de eles preencherem o card, colocar as oportunidades. Porque eu penso o seguinte, o que a gente levou? Cara, o Romualdo tá cuidando daquela loja, o Romualdo tem todos os orçamentos dele, mas muitos deles estão num papel, num caderno solto, Sim. e não estão no CRM. Sim. É porque é muito comum, infelizmente, você ir numa loja, né? Porque um colchão é um produto de valor agregado, certo? É um ticket e que não troca todo dia, né? Não troca todo dia. Uma vida útil de uns 5 anos, mais ou menos. Você entra lá, a pessoa fala, tem esse, tem aquele, nem pede seu telefone, nada, você vai embora. Nem o nome. Você vai embora e você perdeu um lead, que é isso perdeu que você tá dizendo. Então, o que acontece com relação a isso aí? A gente melhorou muito e hoje entrou num processo automático. Então, hoje a pessoa que entra, já sabe que a primeira ferramenta que ela vai ter que usar é o Bitrix. Aí você pensa, tá, mas o que ele tem? Cara, ele tem que preencher. Sim. E o processo dele tá lá. Caraca. Então, hoje todas as promoções do mês que a gente vai fazer... Isso nós estamos falando, galera, nós estamos falando da loja, tá? Não é B2B lá dentro do escritório. Não, é B2C. B2C, lá na loja. Ah, mas ele preenche na hora que o cliente está ali? Não, às vezes não. Não, sim. Ele essa vai coerência, sair. Né? Sim. Mas ele tem a rotina e o hábito de pedir o nome, telefone. Isso. Ele manda o orçamento, o vendedor interno manda o orçamento pelo Bitrix. Sim, perfeito. Tem um modelinho lá de orçamento, integrado não sei o quê, e ele manda lá. Sim. E ele é integrado no WhatsApp e ele manda por lá. Então isso melhorou muito, cara. Melhorou muito. E aí a gente faz essas reuniões. Na segunda-feira é uma reunião que é o weekly, né? Semanal. Sim. E aí a gente alinha os ponteiros, tipo, Romualdo, você tá tanto do objetivo pra gente fazer... Porque, pensa, é uma indústria. Sim. Então é um naviozão, né? Sim. Então não dá pra fazer um movimento muito brusco. Sim, perfeito. Então você precisa tá de olho nisso aí. Mas o que foi mais importante em todo esse processo, cara? Eu acho que a gente falou, o envolvimento das pessoas-chave da empresa. Da direção, dos líderes do setor. Isso é muito importante. Porque quando não tem envolvimento, cara, aí não vai colocar. Passa. Entendeu? E o que eu vejo assim, ó, hoje a gente vai fazer uma captação de um vídeo na Passalacqua pra gente soltar no Instagram. Aí o gerente de colchões B2B liga pra mim e fala, Cris, a gente vai fazer isso aqui. Manda o roteiro, manda tudo. Cara, a funcionária vai lá, abre uma tarefa, marca todo mundo, diz o que ela vai precisar, tudo lá dentro do Bitrix. Queria que você falasse depois, falasse um pouco do uso da tarefa lá dentro, porque eu sei que vocês usam também violentamente. E isso funciona muito, cara. Muito. Sim. Então o que a gente faz com isso? Ó, a gente tem uma linha de espumas sustentáveis. Que emite menos CO2, que trabalha com material reciclado, que é isso para o calçado. Cris, precisa desenvolver uma página no site falando sobre sustentabilidade, sobre esse item. Eles abrem a tarefa, marcam eu lá. É bem simples. Cara, é muito fácil. Cria nas listas das tarefas, mandam os documentos por lá e eu vou respondendo por lá. E a gente vai tratando tudo por lá. Perfeito. Colaborativo e rápido, né? Então assim, ó, é dentro do Bitrix, você olha, tá lá marcado, entra, aparece no teu feed. Então, pra mim, cara, isso funciona muito bem. Fica muito mais fácil. E aí, outra coisa que a gente tem usado muito, que a gente não usava lá, é a parte dos drives, sabe? Interno. Vai ter uma campanha, vai ter um material que vai ter que distribuir pros teus representantes, pros teus vendedores. Cara, coloca lá no drive e já deixa lá pra disparar. Melhora demais a governança, né? Muito. Outra que a gente usou, base de conhecimento. Base de conhecimento é sensacional. Porque depois vai te ajudar no outro assunto que eu quero falar, que é sobre agente de IA. Só para mim não esquecer. E aí na base de e eu fiz o teste, tá? A gente vai falar sobre... E na base de conhecimento, o que eu faço? A loja tem campanhas mensais. Esse mês agora tá rolando o aniversário da Passalacqua. Cara, os produtos em destaque estão lá. Alguns scripts estão lá. Formato de mensagem tá lá. E você coloca e diz.
E é legal, você pode ver se a pessoa acessou, se não acessou. Ah, e tem mais isso ainda. Isso é muito... Ah, e na tarefa é sensacional, tá? Porque você vê quem entrou. Sim, sim. Não só quem respondeu. Se a pessoa tracking, viu lá. Então, eu acho que é completo, cara. Sim, sim. Romualdo, e outra coisa que a gente conversou, cara, que eu acho interessante do Bitrix é que, assim, eu conversei com outras empresas que já utilizam o Bitrix. E a gente trocou figurinha, bateu papo num mastermind que eu participei. E, cara, eles entraram para ver o funil dele, como que eu faço a diária ali. E depois a gente ficou conversando por 1 hora e eles falaram, Cris, você usa isso aí para comunicação interna, cara. Ninguém nunca abriu esse chat de conversa. Cara, você coloca um processo lá e você distribui essa tarefa entre as pessoas. Eu nunca nem tinha pensado em utilizar. Então eu vejo esse ecossistema que você criou, que você alimenta aí semanalmente, é muito importante, cara. Sim. 24Cast, eu acho que se você usa Bitrix, tem que assistir, velho. Sim. Obrigado. Tem essa questão do Bitrix como uma baita ferramenta e amplitude e tudo mais, e às vezes eu falo com muito cliente que fala, às vezes tem a sensação que uso menos que poderia, porque a ferramenta realmente é muito ampla, muito completa, e eu acho que talvez às vezes falta esse envolvimento mesmo da gestão de não entender que bati no teto, que dá para passar o teto. Tem que às vezes um pouquinho a cada dia, porque você está falando de vocês já usam há pelo menos 3 anos o Bitrix, né? Sim. E cada vez foi avançando. Eu até te liguei, né? Quando a gente começou a fazer os primeiros testes com a agente de IA, um dos primeiros caras que eu liguei, falei, preciso falar com o Christian, porque eu sei que ele tem uma dor. Antes de eu falar, deixa eu dar um check aqui. Uma vez a gente estava conversando, eu falei, Christian, meu filho tem 1,80 m e pouco lá. Caraca, ele fica com o pé pra fora. E, cara, a gente não acha o colchão e tal. E aí você falou, como você não acha, cara? Isso a gente faz, a gente produz, a gente tem um modelo. Eu falei, cara, como assim? E aí vocês ajudaram, fizeram o colchão. Eu não esqueço nunca, então quero te agradecer. Valeu. Se você precisa customizar, se você tem não acha colchão, cara, entre em contato com a Passalacqua lá, porque tem um formato para te atender. Tem. Então vou fazer esse jabá, porque de fato eu fui atendido. Né? E deixa eu te falar um negócio. A gente tá aqui do lado de Franca. E eu gravei um também com o Elinho, que é treinador do Franca. Sim, o Elinho, Foi agora campeão de novo agora, da NBB. E a gente já vendeu para vários jogadores do Franca o colchão por isso, tá? Sim. Não precisa dormir com os pés para fora, gente. Sim. A Franca é polo nacional, cara, de basquete. Eu gosto de basquete. A gente já volta pro assunto. Esse final de semana passado teve o All-Star Games lá em Joinville, com os jogadores de basquete que foram campeões com Joinville. Não foram campeões, mas chegaram nas finais, nos playoffs, na época do Bial. Estavam lá, foi sensacional a festa. Só para fazer esse gancho aqui. E aí tem esse lado legal das customizações, né? Mas quando eu tava começando a testar a IA, o agente, eu falei, imagina o Christian lá, muita especificação de produto, tem que treinar a galera, tem tudo a ver, a gente de IA. E eu sei que você ainda não está usando na plenitude, mas eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de treinar o agente de IA, do cuidado, dos testes, né? Como é que tá indo? A gente até criou, eu não vou dizer o nome dela, a gente conversou, não vou falar para ninguém copiar, mas o nome dela é italiano, que a Passalacqua vem do italiano, e a gente bate muito na venda em alguns processos, tipo follow-up. É uma coisa que a gente bate muito. Cross-sell, upsell. E aí eu passei o final de semana, você me mandou mensagem, a gente bateu um papo, conversou, e eu comecei a treinar e comecei a mandar pro meu gerente, cara. E era impressionante. Exatamente isso, com a base de conhecimento, abastecendo ali, peguei as informações da base de conhecimento, os principais produtos, como ela ia ser o atendimento dela, de que forma, o que ela tinha que perguntar primeiro. E o que eu fiquei mais impressionado é que não parecia um robô, cara. Sim. Não, era uma coisa assim... Humanizada, né? Humanizada, mas muito, muito. E aí o que eu fiquei mais impressionado foi o seguinte, eu abasteci ela com alguns posts estáticos dos colchões, com preço, e tinham alguns com aquele famoso depor. Que isso vincula muito. O Instagram e o Meta gosta disso, desse depor. Quem trabalha com anúncio aí sabe disso aí. E aí o que aconteceu?
ela simplesmente pegou aqueles lá, na hora que perguntava do colchão, na hora que eu simulava as conversas, perguntava do colchão, ela falou, inclusive, esse mês eu tô com uma oportunidade desse produto, e subiu e mandava foto do produto. Imagem, interpreta áudio e imagem. Cara. Impressionante isso aí. É. Eu achei fantástico. E o que eu achei mais fácil? Como treinar. Sim. Esse foi um dos grandes diferenciais que eu te falei, né? Christian, eu tentei, porque isso foi legal, né? Ninguém me falou, eu fui lá, usei, né, o OpenAI. Anos, né? Mas você ficou anos? Eu fiquei meses, na verdade. Fiquei meses tentando o OpenAI. Tá. Meses. E aí não, eu tô falando do GPT Maker, já é um... já é uns 2, 3 anos. Isso, eu lembro disso no começo. Isso, que eu fui lá, mas não tava no time e tal. Isso. E aí eu fui tentar usar o OpenAI. Eu falei, cara, isso aqui é muito difícil, muito complexo. Imagina nos meus clientes. E aí eu lembrei do GPT, que o GPT Maker, que o CEO lá tinha me falado. Eu fui na sede deles e tudo mais. Falei, cara, deixa eu fazer o mesmo teste lá. Eu fiquei, como você, de choque. Falei, caraca, que rápido. Eu treinei, já testei. E aí foi o grande diferencial mesmo. Esse treinamento mais rápido, né? A gente deve entrar, Romualdo, a gente tá em alguns processos, mas isso aí tá na fila ali pra gente entrar, porque a gente vai ter muito ganho, né? A gente até vinha conversando sobre isso, vou testar no... O ROI é altíssimo. É altíssimo, Sim. Mas de todas as ferramentas que eu já usei, eu não vi nada tão humanizado. Sim. Porque depende muito da LLM, né? Até fui te instruindo, tem essa LLM, essa e essa aqui. Essa aqui, às vezes é mais robotizada, mas essa aqui, a gente usa muito cloud lá, porque é muito humanizada ali o cloud. Ela é muito para B2B mesmo, sabe? E faz muita diferença, cara. É absurdo. É absurdo. A gente tava testando a IA, nossa agente de IA, ela ficou no ar, porque a gente tá usando só fora do horário. Isso foi a sacada. E aí teve um cliente que queria pagar parcelado, mas a gente não faz no cartão parcelado porque tem algumas regras ali, enfim. E aí ela disse que podia, mas só que eu não falei pro agente. E aí depois fui lá pedir desculpa pro cliente. O cliente ficou surpreso que era um agente de IA e a gente resolveu. E depois treinei e depois a gente nunca mais teve problema. É um novo mundo, né, Christian, que a gente entrou e é sem volta. Eu também acho. E é sem volta. E eu acho que nós, como dirigente das empresas, líderes, seja o nível tático, seja o nível mais alto, tem que participar disso. Não sei se você tem essa mesma opinião. Cara, eu acho que a pessoa tem que estar envolvida com isso. Sim. E tem que estar buscando muito isso aí o tempo todo. Não tem outro jeito. Eu vejo muitas pessoas que estão assim, não quero. Eu não vou. Mas a gente precisa estar envolvido, a gente precisa buscar esse ecossistema, precisa entender o quanto isso está evoluindo e o quanto isso está trazendo aí de retorno para as pessoas. É que a gente está falando do ROI, né? Sim. E eu já vi, Romualdo, algumas empresas também falando cara, essa função aqui eu consigo adaptar uma IA. Já repensando em várias funções com isso aí. Sim. E eu acho que esse é o negócio. O próprio Copilot do Bittrex, eu tô falando aqui do agente de IA, é um caminho, mas o Copilot do Bittrex também é muito poderoso. Veja só, eu fiz esse teste recente, eu ainda vou gravar um vídeo. Fui lá, porque o Bittrex permite você criar prompt. Eu criei um prompt com um perfil específico. Eu falei, você vai ser um especialista na API do Bittrex. Eu criei esse prompt, beleza. E aí um cliente me pediu um negócio, eu fui lá e perguntei. Ele me respondeu perfeito, porque eu tinha dado todos os caminhos e tal. Então, a gente às vezes já está muito próximo da IA, só que às vezes a gente não se envolve, a gente não testa, né? Então, acho que vai precisar muito desse envolvimento. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu pulei aqui, mas era bem importante. Você tem feito uma transição entre comercial e marketing. Queria que você falasse um pouco dessa experiência, como está sendo essa experiência na cadeira de marketing. Cara, eu acho que tem sido muito legal, mas eu acabei de fazer um treinamento, a gente ia conversando e eu vejo assim, a gente tem falado muito de growth, né? Sim. Que é a alavanca ali que tá girando e que tá mais amarrado ao marketing do que o comercial. Sim. E eu vejo que eu tô encaixando muito nessa parte aí. Quando a gente entrou no marketing, eu comecei a trabalhar, buscar um pouquinho no tráfego pago na parte de investimento das lojas, do B2C. E a gente já fazia, mas de verdade a gente fazia muito mal. E a gente não tinha retorno. Sabe? Vamos investir, porque isso aqui é brand, precisa aparecer. E aí a gente começou a gravar alguns vídeos, isso faz 2 anos, alguns vídeos das lojas fazendo chamadas. E diferente do que é o comum que as pessoas... Oi, eu sou o Romualdo, igual a gente está apresentando aqui, eu apresento podcast. Meu nome é Christian Burgo, enfim. A gente não fala. Se você está precisando, a gente já muda assim, se você está precisando do colchão, é agora. Ei, morador de Ribeirão Preto, a gente começou a trabalhar um pouquinho diferente e eu adaptei esses roteiros.
E isso aí no primeiro mês a gente teve retorno. Já teve de 5 vezes o valor investido. Uou. Assim, foi muito rápido e a gente tem mantido esse valor investido entre 5, 6, 7, algumas lojas com 8. Mas o que foi importante? Levar esse conhecimento pro pessoal, uma forma de treinamento e trazer os meus vendedores para ser divulgadores da marca. Sim, sim. Interno. Você humaniza também bastante. Né? E tem sido muito legal. No primeiro momento eles não queriam fazer, hoje todos fazem, gostam agora é briga disso. Quem vai fazer, né? Não, eles gravam um monte de vídeo. E o que é mais legal é que às vezes eles chegam assim e falam assim, ó, você não sabe o que aconteceu, eu fui no supermercado e disseram assim, você que não sai do meu celular. Então isso tem sido muito legal. E aí a gente tem humanizado também a parte para a indústria, sabe? Criamos um canalzinho na indústria que fala que a Supercoil é a marca do B2B, de colchão. E aí o gerente da Supercoil fala disso, chama Minuto Supercoil, solta toda semana. Então a gente tem feito esse trabalho. Legal. Muito legal. Com certeza, pro podcast isso ajudou muito. Sim, sem dúvida. Porque eu tenho muito mais tempo. Conectam, né, as coisas. Então, hoje a gente tem uma agência que ajuda. Tem um grupo de gente que trabalha com o tráfego. E a gente faz reunião também semanal para alinhar, ver isso. Então, para mim tem sido muito bacana, Romualdo. Que legal. Mas é uma outra coisa que você tem que estar atualizando sempre, cara. Tem. São cadeiras diferentes, mas são bem complementares, né? Bem complementares. E marketing e vendas tem que andar muito junto. Porque um alimenta o outro, um depende do outro, pode sair insights, né, desse bate-papo. Ô, Cris, pra gente caminhar aqui pro fechamento, eu queria que você falasse para onde os rumos aí que vocês estão olhando para passar lá desse ano, porque hoje em dia fazer projeção longa é um pouco mais difícil. Em termos gerais, assim, qual que tem sido o olhar de vocês? IA vai impactar para vocês dentro da indústria? Você já tem olhado para isso também? Já, a gente tem olhado. Parte de produção, ele tem trabalhado muito os dados, junto com o IA. Para ganhar eficiência. Para ganhar eficiência, análise de dados, coisas que há um ano atrás eles nem pensavam. E hoje o menino tem trabalhado muito dado. A parte interna, assim, de aproveitamento de material, porque pensa, a gente produz tudo, né? Sim. Então, bloco de sponsor é aquele bloco de 5 metros por 1,90 m de largura, tem que fazer o aproveitamento melhor. E aí, quando acontece alguma coisa, como que ele faz essa análise? Hoje ele trabalha inteiro isso. Gestão de estoque, também ele já tem bastante coisa que ele está fazendo isso aí interno. E o que a gente tem usado muito? Você falou do Copilot lá. Os vendedores internos, regiões que eu não tenho representantes, eu tenho vendedores que atendem B2B, eles estão conversando com o cliente e estão sempre olhando os scripts e usando o Copilot, tá? Legal. Isso a gente tem feito muito e cada vez a gente tem feito mais. Que legal. A gente tem falado muito sobre isso com o pessoal de venda interna. E aí eu puxo isso também para mim, pra gente falar, cara, usa isso aqui, testa aquilo ali, faz isso aqui. E até, inclusive, também testando na parte de posts estáticos. A gente tem feito muitas variações e pedindo indicações, sabe? E tem ajudado. E a outra coisa, Romualdo, que tem sido muito eficiente na Sonax, tem ajudado, é a parte integrada com o Copilot, tá? Cara, isso é sensacional. E, cara, isso eu encontrei a Bruna num treinamento que a gente fez verdade, junto. Vocês fizeram junto lá o G4, né? E eu saí de lá, assim, boquiaberto. E eu vou te dizer uma coisa. Aí, Bruna, isso foi muito legal. Mesmo quando ele analisa a ligação, o retorno que ele te dá, ele sempre te dá um ponto de melhoria. Sim, cara, é sensacional. Cara, e isso é assim, ó, é uma palavra. Sim, é o feedback, né? No final. Ele faz um sales enablement. Isso. E aí, quero dar um exemplo aqui bem assim, fácil, e que eu acho que tem muitos clientes, né, que trabalham com Sonax, né? Muitos. Sei lá, não vou falar números aqui, mas gente, se não usa, usa. Testa isso aí. Vou dar um exemplo. Ligação do financeiro. A menina atendeu super bem o cliente. E aí, no final, ela encerrou, ele deu a avaliação, mas ela disse assim, ó, no final, você precisa dizer se tem mais alguma coisa. Ligou para fazer uma cobrança, tá? Atendeu? Mesmo assim, você precisa dizer se tem mais alguma coisa que você pode ajudar o cliente. Não deixa de encerrar a ligação dessa forma. A IA falou. Então, assim, ó, ele olhou, viu que era no financeiro, pontuou a ligação dela, tudo ok, mas no final deu essa dica. Então, encerre sempre a ligação com uma... Não lembro a frase. O que eu fiz? No outro dia, eu fui lá e falei para a equipe.
que aconteceu? Ela colocou na ligação. Que legal, cara. Então já gera uma empatia diferente total, ali. Total. Então eu vejo assim, cara, mas isso aí, cara, é tudo igual. Não é, gente. Não é, gente. E às vezes uma palavra muda todo o contexto da conversa. Muda tudo, dá todo o contexto. Caraca, que legal, muitos insights, né? Ô, Christian, quero agradecer aí pelo bate-papo, né? Se deixar, a gente vai aqui longe, né? A gente tem sempre, mas aí se a gente deixa no vinho lá. Quero te agradecer a Passa Laco pelos anos aí de parceria. Eu sei falei que eu ganhei um amigo, né? Tenho essa parte de negócio também leva a gente, né? Conhecer gente com muita empatia, assim, que a gente compartilha coisas legais. Então, quero te agradecer de novo por me receber aqui na sua casa. Eu não venho sempre a Ribeirão, mas fui muito bem recebido aqui de novo. Já estou uns 2 dias aqui. E obrigado por participar. Parabéns pelo podcast. Obrigado. Fiquei feliz aí pelo sucesso. Vamos deixar ele pra galera conhecer. Ó, tá aqui, ó. Dormir Faz Bem. Procura aí no YouTube. Boa. Tem muitos conteúdos legais lá. Meu amigo. Abraço. Obrigado. Obrigado. Ô, produção. Junto. Obrigado, né? Eu tô fora de casa hoje. Agradecer aí. Galera, chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast. Lembrando que a gente passa por aqui toda semana. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito para receber as atualizações. E não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais. Fechou? Até o próximo episódio. Até lá.